Afinal, que dia é este? Este dia é o cumprimento das profecias bíblicas. E para que a gente entenda um pouquinho, é necessário ir ao início da criação. Precisamos começar do começo. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, coloca-os em um jardim maravilhoso. E a Bíblia diz que todas as vezes na viração do dia, o Senhor vem e se apresenta para Adão. Ou seja, Deus fez o homem buscando com ele relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus ausente. Não é um Deus relojoeiro, como alguns querem defender, que criou todas as coisas, deu corda e largou o mundo do jeito que está. Não, Deus é um Deus presente, um Deus de relacionamento. Mas o homem peca, o homem desobedece, o pecado entra no mundo, e agora o homem está envergonhado por estar nu, porque perdeu a sua inocência. E se você ler as primeiras páginas do Gênesis, você vai ver de que Deus mata um animal, e Deus pega a pele daquele animal e faz vestes para o homem e para a sua mulher. E nós entendemos de que o sangue derramado daquele animal permitiu que os pecados do homem fossem cobertos. E a partir desse momento, a partir de então, Deus vai instituindo uma maneira de cobrindo os pecados do homem. E todas as vezes que alguém errava o alvo, todas as vezes que alguém não cumpria o propósito divino, um animal era morto, e o sangue daquele animal cobria o pecado do homem. Mas quando Deus tem uma conversa séria com Adão, depois do seu erro, Deus disse que da semente da mulher, ou seja, um filho da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, se referindo ao arqui-inimigo de Deus, Satanás. E no tempo pleno de Deus, vem Jesus, que nasce numa manjedoura, cresce numa carpintaria e morre na cruz do Calvário. E a partir desse momento em que Jesus morre, toda a humanidade pode desfrutar do perdão através do sangue de Jesus. Toda a humanidade pode desfrutar do perdão pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não havia mais a necessidade de matar-se um animal, porque o sangue de Jesus Cristo foi perfeito, foi suficiente e trouxe perdão para todo aquele que nele crer. Mas a notícia melhor ainda é de que ele não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e louvado seja nosso Senhor por isso, amém? Até aqui nós sabemos disso, até aqui nós entendemos isso. Mas o Júnior já disse hoje na ministração algo interessante, de que ele prometeu que voltaria. Nós entendemos a criação, o pecado do homem, entendemos a redenção através de Cristo na cruz do Calvário, mas às vezes a gente esquece da nossa glorificação, o grande dia. E Jesus deixou isso claro aos seus discípulos com promessas maravilhosas. Olha essa de João 14, a partir do verso 1, quando Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Então esse grande dia, nós precisamos entender que é motivo de tranquilidade para o cristão, de alegria, de festa. Creiam em Deus, creiam em mim, também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. A nossa congregação, ela é composta de irmãos que vieram de outras igrejas e que têm uma história no Evangelho, e eu tenho certeza que entendem tudo que eu estou falando. Mas
Na nossa comunidade de fé tem aqueles que estão começando a dar os seus primeiros passos. E estão felizes, porque a vida melhorou, o casamento melhorou, a alegria no coração. Só que a maior esperança que temos reside neste grande dia. A maior alegria que existe em servir a Deus não é pelas coisas que acontecem debaixo do céu. O apóstolo Paulo disse assim: se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A maior esperança do cristão está nessa promessa poderosa: vou preparar lugar para vocês. E ele continua dizendo, enquanto o seu Espírito que está em nós, trabalhando em nós, mas ele diz: eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para estar junto de mim. E o interessante é, para que não haja mais separação, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Eu não sei se você nunca parou para pensar nisso, ou se o seu coração tem essa curiosidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas desse grande dia e até pós-grande dia. Mas meu coração se empolga de pensar de que onde Jesus estiver, em nome do Senhor Jesus, você e eu também estaremos. Pelos séculos dos séculos e eternidade. Então, se você acha que 80 anos é bastante, 90 anos é extraordinário, você precisa abrir a sua mente, o seu coração. Que Deus plantou foi a eternidade no seu coração. Isso aqui é como um sopro, é como uma nuvem que existe e não existe mais, é como uma erva que agora existe, depois some, porque você foi feito para a eternidade. Este vai ser o grande dia quando Jesus vir nos buscar. É uma promessa do noivo feito para a noiva. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? É a igreja. Somos você e eu, lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Todos aqui que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são uma noiva. É lógico que é uma figura simbólica, mas haverá esse grande dia, essa festa de casamento no céu. E como noiva do Senhor Jesus, você tem que realmente estar atento para este grande dia, porque ele vai ser lindo, impactante, maravilhoso, inexplicável. O grande dia será de uma alegria indescritível para os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Será dia de recompensas. Será o dia em que os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida, com corpos imortais, incorruptíveis, não adoecerão mais, gloriosos, poderosos, corpos espirituais. E a palavra de Deus diz que nós, os que estivermos vivos no momento do grande dia, seremos raptados, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Pastor, que papo louco é esse? Esse é o papo mais maravilhoso que existe na história da igreja. E em todos os domingos de agosto nós vamos falar sobre a volta de Jesus para buscar todo aquele que nele crê. Eu lhe convido para uma jornada de 4 celebrações, para que a gente possa refletir juntos sobre o grande dia com as seguintes perspectivas: contagem regressiva. Você está pronto? Preparando, arrumando as malas e o que nos espera. Nós vamos andar por esses 4 assuntos, cada um domingo sobre um deles, ok? Seja bem-vindo a esse tempo precioso de reflexão sobre a volta de Jesus para buscar aqueles que o amam. Seja bem-vindo à série O Grande Dia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai se esforçar para responder. Se não for respondido numa celebração, através da mensagem, quem sabe a gente tira um tempo antes da mensagem para fazer isso. Mas não dá para me pegar na porta ali e fazer a pergunta. A gente está com a cabeça com 1 milhão de coisas. Vai aparecer um e-mail agora para você, contato@comagape.com. Pastor, eu não tenho esse negócio de e-mail nem inteiro não. Rasga um pedaço do pacote de pão lá e escreve lá a sua pergunta, a sua dúvida lá sobre o grande dia. Mas que seja uma dúvida sincera do seu coração.
E eu com certeza a considerarei em oração para que a gente possa estar caminhando juntos neste propósito. Compete a hoje contagem regressiva. E eu vou lendo ao longo da ministração, os textos vão aparecendo aqui, não vou ler agora no começo. Mateus 24. Já pensou se hoje acaba essa contagem regressiva aí, irmãos? Aleluia! Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que vai soar uma trombeta. Mas vai ser um toque que vai se ouvir pelo mundo inteiro. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos começar? A gente precisa ter em mente que a vida não se encerra quando a gente morre. A morte é apenas uma transição para vivermos na eternidade. E como já falei, todos aqueles que morreram crendo em Jesus como Senhor e Salvador serão ressuscitados de forma gloriosa no grande dia. O mar vai dar os seus mortos, vai dar um jeito. Pastor, os cremados, Deus vai dar um jeito, meu irmão. A Bíblia diz de que Deus há de ressuscitar a todos para o encontro do Senhor. Os que estão servindo ao Senhor em fidelidade, buscando o seu rosto, como já disse, vão ser raptados, arrebatados, encontrando o Senhor nos ares. Cada cristão que ama o Senhor deve estar em contagem regressiva, aguardando este maravilhoso dia. Não há razão para medo sobre a volta de Cristo, sobre o grande dia, mas sim de uma feliz expectativa, sabendo que Ele está bem perto de voltar. A questão é, quando será? Será que falta muito? Será que está perto? Será que eu vou morrer e eu vou ao encontro de Jesus, não é Ele que vem ao meu encontro? O que sabemos é que Ele voltará, a gente não pode exatamente dizer a data. Todos aqueles que tentaram determinar datas foram envergonhados, falharam, fracassaram. Jesus já disse aos seus discípulos que isso é competência exclusiva do Pai. Mas nós sabemos que Ele voltará em breve, e por isso é digno de bradarmos dizendo aleluia. Quando Jesus já está no final do seu ministério terreno, aí em Mateus 24, Ele é perguntado pelos seus discípulos o que aconteceria na sua volta, qual seria o sinal do retorno dele. E Ele começa trazendo alguns sinais, algumas evidências que apontam de que o relógio está contando de forma regressiva. Ele diz que surgirão falsos cristos, enganarão a muitos. Ele diz que a gente vai ouvir falar de guerra, rumores de guerra, a gente vai ouvir tantas coisas, e ele diz, mas ainda não é o fim. As nações vão guerrear, os reinos se levantarão, haverá fomes, haverá terremoto, e existe aqui uma chave interessante para a gente nessa noite. Em Mateus 24:8, sua Bíblia está aberta, ou vai aparecer aqui na tela, ele diz, tudo isto será o início das dores. Você sabia que no original grego, essa palavra dores ali, tem a ver com as dores de parto, as contrações? Eu fui pesquisar agora um pouquinho sobre contrações. A partir da 20ª semana já pode acontecer algumas contrações, mas não quer dizer nada. Às vezes a criança se mexe, o útero já está se exercitando, mas chega na 37ª semana, aí o negócio começa a complicar um pouco mais. Elas podem vir primeiro bem espaçadas, e daí sabe que está, né? Está para acontecer. Às vezes a cada 20 minutos, né? Só que o tempo vai passando e vem para 15, e daqui a pouco a cada 10 minutos, e daqui a pouco a cada 5 minutos, e daí dura às vezes 1 minuto de intensidade, e daí a mulher sabe que se não correr, a criança não nasce na maternidade, nasce no caminho. As contrações vão gradativamente aumentando. Quanto mais intensa ela for, e quanto maior a frequência, mais perto está a hora
do parto. Nós vamos precisar olhar nessa noite para algumas contrações que Jesus disse que estaria acontecendo. E a gente precisa entender que essas contrações espirituais que estão fazendo o relógio e se encerrando, zerando, indo ao seu momento zero, que anuncia a morte do Senhor, estão cada vez mais intensas. Contrações, o início das dores. E Jesus começa dizendo que o primeiro sinal dessa contagem regressiva, deste momento das dores, era o engano religioso. No verso 5 de Mateus 24, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. O 11 diz, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se a gente fosse mais à frente, Jesus diz de que alguns farão grandes sinais e maravilhas e, se possível, enganariam os escolhidos. O relógio divino, o acelerar das contrações passa por este sinal que é o engano religioso. O primeiro sinal que Cristo aponta para a sua segunda vinda é esse surgimento, falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos que pregam um falso evangelho nos últimos dias. E dentro deste engano religioso, muitos vão, a Bíblia diz, se apostatando, abandonando a fé. Perde o compromisso com a sua fé em Deus, perde o compromisso com a sua comunidade de fé. E a mente vai sendo cauterizada e vão se afastando de Deus. Se a gente for buscar o engano religioso desses dias, e você começar a querer ser direto e pessoal, e começar a mostrar para você pessoas que às vezes estão nas televisões pregando, e começar a mostrar para você e dizer, isso não é evangelho. Jesus não disse isso. Jesus nunca prometeu vida fácil para quem busca Ele. Nunca prometeu casa, carro, dinheiro. Toda campanha, todo evangelho que propõe esse negócio do toma lá, dá cá, traga alguma coisa para Deus e Deus vai te abençoar, é uma contração espiritual sinalizando de que Jesus está voltando. O Brasil tem aberrações que você fica desesperado. Eu já conhecendo mais ou menos o perfil, eu só vi a chamada, nem fui ver o que era, mas alguns viram de aqui no Brasil, alguém trazendo dinheiro, passando a mão no pé da mulher do pastor, que é a bispeta, né? A apostila, porque a Bíblia diz que lá na igreja primitiva eles vinham e entregavam as ofertas aos pés dos apóstolos, mas no sentido que entregava para eles administrar. E o cara fez disso uma heresia, dizendo, você pode passar a mão nos pés da minha esposa e deixa a sua oferta ali do lado. As pessoas vinham chorando e passavam a mão ali no pé da apostila. Se você não entendeu a piada, para mim a mulher do apóstolo deve ser a apostila, né? Teve um porto-riquenho, mas que vivia nos Estados Unidos, que se dizia Jesus, 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 Jesus. No segundo casamento morreu de cirrose hepática agora, há uns meses atrás. Sinais que são contrações mostrando que Jesus está voltando. Jesus falou de guerras e de rumores de guerra. Mateus 24, 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. O ISIS, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, em 2014 matou mais de 110 mil pessoas no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Aquele Boko Haram na Nigéria tem matado as dezenas de milhares também. Guerras eclodindo de todos os lados.
o terrorismo surgindo em toda parte, a violência interna das cidades. E o interessante aqui, é necessário notar que tudo isso Jesus disse que é o princípio das dores. Jesus disse que haveria fomes e terremotos. Fomes, ele diz, haverá fomes e terremotos em vários lugares. A ONU diz que não existe comida diariamente para 1 bilhão de pessoas. De cada 7 habitantes do mundo, um não come. A fome mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a malária juntas. É uma das 10 causas de morte no mundo. 11 mil crianças, dados de 2009, morrem a cada dia. E 30% do alimento é jogado fora. No ano passado, um sociólogo suíço ligado à ONU esteve no Brasil, Jean Ziegler, e ele disse que o alimento produzido na terra é capaz de sustentar 12 bilhões de pessoas. E nós estamos em 7 bilhões. Cada pessoa que morre de fome, na verdade, ela é assassinada por causa dos caprichos dos homens na terra. Jesus disse: haverá fomes. Jesus disse: haverá terremotos, e os terremotos têm aumentado a cada século que passa, há mais tremores acontecendo. No século XIX foram 41 tremores que mataram 350 mil pessoas. No século XX foram 96 grandes terremotos que mataram mais de 2 milhões de pessoas. Eu não vou gravar tudo isso que o senhor está dizendo, pastor. Grave uma coisa: as contrações estão cada vez mais perto e mais intensas uma da outra. Essa é a ideia, porque guerra já existe há muito tempo, terremotos já existem, a fome já existe, registros históricos datam fomes de milhares de anos atrás. A questão é a intensidade que elas vêm acontecendo. A perseguição religiosa, Jesus disse então: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Nesse momento existe mais de 100 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Os cristãos são o grupo religioso mais perseguido no mundo. Na Coreia do Norte, a perseguição é terrível. Na Nigéria, esse Boko Haram fez com que 2 milhões de pessoas saíssem das suas casas, e a maioria deles cristãos. Cristãos que são forçados a abandonar a sua fé. E louvado seja nosso Senhor Jesus, permanece ali sem abrir mão disso. Preferem a morte a negar Jesus. Mas eu tenho certeza de que cada um deles que tem dado a sua vida, mas não negado a Jesus, é como se um avançado ponteiro ou um grito dos céus dizendo: eis que cedo venho. É mais uma contração que aperta dizendo: Jesus está voltando, o grande dia está chegando. O aumento da iniquidade e o esfriamento do amor é outro sinal que mostra a contagem regressiva. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade se multiplica e o amor esfria. O mundo está ficando sem referência, perdido, confuso, sem um norte ético. O que é errado para você pode ser que não seja errado para mim, e vice-versa. O que é certo para mim pode ser que não seja para você. Está acontecendo a desintegração da família, a falência das instituições, a destruição de valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O número de divórcios tem crescido a cada dia. Na última década cresceu 160% no Brasil. Há países que
Para cada 2 casamentos que é feito no ano, um é desmanchado, já passaram a média de 50%. Portugal em 2014, 68% dos casamentos que aconteceram, do número de casamentos que aconteceram em 2014, 68% foi em divórcio. A Bélgica, 71% dos casamentos terminaram em divórcio, em um ano de 2014. Nos Estados Unidos se achou uma melhora, 53% dos casamentos daquele ano terminaram em divórcio. E foi se pesquisar mais a fundo e se descobriu, não é que o divórcio está diminuindo, as pessoas já nem casam. Porque daí quando dá problema, cada um vai para um lado. Para que lutar por uma aliança? Às vezes não significa nada. O aumento da maldade, a diminuição do amor. Homossexualismo é aplaudido e incentivado. Pornografia é uma das indústrias mais poderosas e que mais cresce no mundo. E está acessível a um clique. As drogas têm afundado a nossa juventude em um pântano de destruição. E no século da comunicação, através da internet, milhares se sente solitário. E muitas vezes se esconde atrás de um perfil na internet. E a gente vai se acostumando com tudo isso. E vai achando que é normal. Mas não se engane. Como uma criança que não espera a hora de nascer, não importa se está a 1 quilômetro do hospital ou a 100 metros, chegou a hora, ele vem. Da mesma forma, nessa contagem regressiva que estamos, quando chegar o momento certo, o Senhor virá. E a palavra diz de que não tardará, porque só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Estamos em contagem regressiva. Eu concluo. Alguns desses sinais, dos muitos que a Bíblia aponta, como a pregação do Evangelho a todas as nações. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então, você leu direitinho? Virá o fim. Há um evangelista alemão, Reinhard Bonk, e ele sonhou com o continente africano lavado no sangue de Jesus. E ele já deve estar quase nos seus 70 para 80 anos, e eu louvei a Deus porque agora Deus levantou um sucessor para ele, um americano chamado Daniel Kolenda. E eles reúnem em um único culto na África 1.600.000 pessoas. Olha que coisa linda na Nigéria, no ano 2000. E ele distribui cartões de decisões. Nos dias de campanhas em Lagos, na Nigéria, 6 milhões de pessoas compareceram às reuniões. E quando eles pediram que aqueles que estavam decidindo-se por Jesus entregassem as suas fichas, o seu cartão de decisão, para depois serem discipulados, 3.400.000 pessoas haviam se rendido ao senhorio do Senhor Jesus. Pastor, mas isso é no ano 2000, faz tanto tempo. Os jornais noticiaram dia 30 de julho agora, sábado passado, conversão em massa na Alemanha. Depois dos ataques, os refugiados têm percebido de que uma forma de romper com o islamismo e com aquele passado sangrento é se integrar à vida cristã da Alemanha. E as igrejas da Alemanha que estavam morrendo começaram agora a ser revivificadas pelos imigrantes que, fugindo, estão chegando nos territórios alemães e têm se rendido a Jesus.
Um pastor chamado Gottfried Mertens batizou 1.200 pessoas. Isso notícia de uma semana atrás. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Contrações estão acontecendo. A China é comunista. Mas a previsão é que em 2025 a China se torne o maior país cristão. Porque existe uma igreja subterrânea, existe uma igreja que não tem liberdade de abrir as portas, e o pastor escolher o que prega, que é feito uma observação do governo, mas mesmo assim, o evangelho de Cristo Jesus cresce de forma triunfante, vencendo barreiras, avançando e proclamando bem alto. Aqueles que ainda têm capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Jesus está voltando. Oh, aleluia! Nós estamos em contagem regressiva. O grande dia se aproxima. Engano religioso, guerras e rumores de guerras, fome, terremotos, perseguição religiosa, o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor, a pregação do evangelho a todas as nações. Tudo isso são essas contrações, uma contagem regressiva, mostrando que o grande dia está chegando. Em breve o cronômetro de Deus chegará no zero, e a Bíblia diz que vai ser dada a ordem, e Jesus virá em glória para buscar o seu povo. O grande dia virá. As lágrimas dos seus olhos, a Bíblia diz que ele secará. As aflições do seu coração terminarão. Toda dor ficará deste lado de cá do céu. Todo sofrimento terá fim. E eu não vejo o grande dia como um escape, mas como um ato de recompensa, o galardoamento daqueles que viveram para Cristo Jesus nosso Senhor. E eu louvo a Jesus, porque Ele deixou para você um recado nessa noite. E o recado está na próxima tela. É carta de Jesus para você. É o WhatsApp do Senhor para você aí. Você leu? Pastor, estou sem óculos, pastor, não consigo enxergar. Eu leio para você. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não há o que temer. Vencendo vem Jesus. Permaneça firme. Não dá para você voltar atrás. Pastor, mas está tão difícil, eu sei. Aproveita que a gente saiu ali para contar um pedaço da história dela para vocês. Não deixa ela voltar ali, Estácio, cuida dela aí para mim. As contrações do Rafael começaram na madrugada. Eu me acordei e de repente percebo que ela não está na cama. E fui lá, ela disse, estou com uma dorzinha. Fiquei um pouco com ela, era 3 e pouco da madrugada, e de repente, de novo. E daí espertamente fiquei de olho já no tempo e na frequência. E lá tem toda uma produção para sair quando lava o cabelo, né? Dia de chuva, toda a verdade é revelada, né? E eu olhei para ela e disse assim, se eu fosse você, eu ia agora arrumar esse cabelo. E ela, graças a Deus, obedeceu e foi. E o dia amanheceu, a gente está por ali. Não, está bem, não, nós vamos começar a se mexer, são 6 horas da manhã. E as coisas aceleram às vezes de um modo tão rápido, que eu passei aqui na igreja para deixar alguma coisa para os meninos fazerem para mim. E ela temeu que a gente não conseguisse chegar no hospital, porque o negócio apertou. Mas chegamos lá, tem um atendimento. Não, acho que não é agora ainda. E por que eu estou contando isso para você? Por um detalhe. Quando chegou a hora que estava realmente quase o Rafael chegando, ela saiu de lá chorando e disse, eu quero cesárea, não quero mais. Não dava mais tempo, não.
Pode ser que você esteja passando um momento de dores intensas e pensando em querer desistir. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Quanto mais intensas são as dores, mais perto está chegando o grande dia. Quanto mais difícil é o momento, mais perto está chegando a sua vitória. Quanto maior e mais intenso é a dor, é a angústia, maior é o sinal de que o grande dia está chegando, que o cronômetro de Deus está zerando. Eu creio que há uma movimentação no céu, em preparação, esperando só um alerta de Deus dizendo: o tempo chegou, o momento chegou, o grande dia chegou. Vou buscar o meu povo para que eles possam possuir o reino que está preparado para eles desde a fundação do mundo. Desiste não, desiste não, minha irmã. O grande dia vem, o Senhor vem vitorioso, o Senhor vem. O final da história não é que o cristianismo perdeu, o final da história não é que Cristo foi crucificado outra vez, o final da história não é que a gente perdeu, o final da história é quando João vê ele vindo e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem vitorioso, ele vem como rei, ele vem para governar. Será o dia da maior celebração dessa terra, será o dia da implantação do reino, do juízo do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.